A partir de agora, eleve sua vibração. Com você, Fábio Ricardo, o médium das águas. Ao querido ser de luz, nós agradecemos por tudo aquilo que nós conseguimos trilhar diante de toda a jornada deste dia. Que diante deste momento de oração e desta água, nós possamos exercitar o desapego de toda e qualquer situação que possa nos impedir de termos um sono tranquilo nesta noite. Que durante esta noite tudo possa revigorar em cada um de nós para podermos seguir a jornada dos desafios, dos quais alguns deles buscamos, outros simplesmente aparecem, mas que nos fortaleça para podermos ser fortes e corajosos durante toda a nossa trajetória. Que esta água seja abençoada e que ao beber nós possamos estar desapegados e termos o nosso sono abençoado nesta noite. Que assim seja, assim é e assim se faça. Amém. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Como vai você? Como vai essa jornada, esse final, às vezes, de semana, ou mesmo, sei lá, qual o dia que você possa estar assistindo a nossa programação? É importante nós agradecermos por cada jornada, por chegarmos até aqui. E é desta forma que nós vamos seguindo a nossa caminhada. Eu sou Fábio Ricardo, médium, espiritualista, psicanalista, benzedor, oraculista, e estou aqui com você para estar trazendo sempre uma mensagem positiva, eu e a voz do além. Lembrando que você pode agendar uma consulta, seja através das cartas, dos búzios, da domancia, bordo café, hidromancia ou seromancia, agendar sua consulta de 30 ou 60 minutos, ou mesmo fazer perguntas objetivas. Muitas vezes a gente está com uma dúvida ali específica, e isso nos auxilia a ter uma direção diante da vida. Quando nós falamos em previsões, ou quando nós falamos de uma leitura, nós estamos tratando do teu inconsciente. E às vezes, diante de uma pergunta específica, nós podemos perceber que, por que ele falou tal coisa ou deixou de falar tal coisa para falar uma outra coisa? Porque tudo isso abrange não somente a espiritualidade, mas a questão do inconsciente, como Jung já falava. Então, o inconsciente coletivo, ele está aí, permeando. E quando nós fazemos uma leitura, podemos ir muito além exato daquilo que está se perguntando. Então, às vezes, tem pessoas que querem só assim, eu quero saber se eu vou ficar com o fulano, um exemplo, ou com a fulana. E quer saber sim ou não. Não quer saber os pormenores da situação, porque às vezes vão trazer informações sobre ela mesma e ela só quer saber isso, não quer saber mais nada. E a gente tem que estar aberto a esse tipo de situação. Tem que desapegar da ideia simplesmente de um se ensina ou não, porque as pessoas não estão mais entendendo quem são elas. Elas só querem as questões imediatas, os prazeres imediatos da vida. Só interessa o momento, recebi o pagamento, que bom, recebi, vou gastar. Ou já pensa em gastar antes de. E aí tem depois as consequências de muitas dessas decisões sem pensar. Então os oráculos, eles ajudam
muito nesse aspecto. E os bons conselhos, é claro, vêm através da espiritualidade diante desse caminho. Então, se você deseja agendar uma consulta comigo ou fazer uma pergunta objetiva, o telefone é 11 932 62 6446. Redes sociais, @Fábio Ricardo Médium. Estou aqui às 23 horas, de segunda a sexta-feira, pela SBPTV, pela SBC, pela Roku, por várias plataformas, da Soul TV, e você pode aí baixar o aplicativo e ter a oportunidade de assistir nossa programação aí diária, de segunda a sexta. Hoje nós vamos estar falando sobre o desapego diário. Às vezes já é difícil, né, a gente desapegar de coisas que são do passado, coisas mais difíceis, né, da vida. Desapegar de um amor, desapegar da ideia de um pai ou uma mãe que partiu, um filho, desapegar do emprego que de repente foi mandado embora de maneira surreal, desapegar da própria infância. Então acaba vivendo uma vida sem maturidade, e eu não estou falando responsabilidade, maturidade, né? Porque uma criança não tem responsabilidades, né? Ela aprende a ter, e isso a gente vai viver na idade adulta. Então, assim, existem situações que a gente se apega lá de trás e vai levando para a vida. Então, mas nós também temos apegos diários. Então, cada dia é um dia especial, é um dia diferente. Seja bom ou seja ruim, é um dia especial. E a gente precisa, antes de dormir, principalmente nossa programação que vem aí no finalzinho da noite, 11 horas até as 11h30 da noite, nós precisamos deitar, escutar o que é razoavelmente bom, agradável, e desapegar de situações que nós vivemos no dia a dia. Então, simplesmente é importante nós relaxarmos a nossa mente, deixarmos do lado de fora, né, aliviarmos o nosso pensamento, deixarmos uma tela em branco, para que ali haja espaço, para que haja luz, para que haja esse desapego das circunstâncias do dia a dia. Já o nosso inconsciente ele já é muito favorável a se apegar a coisas que conscientemente a gente talvez não tenha se apegado. Mas ele sim, ele pode ali, de repente, por um hábito, né, inconsciente, ele acaba pegando, e isso transforma em sonhos, pesadelos, noites mal dormidas, e além dos fatos das preocupações mesmo diárias, né, do que aconteceu no seu trabalho, do que aconteceu no relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa durante o dia, e aí você vai dormir, vai tentar dormir e não tem esse desapego. Então, nós vamos estar falando sobre esse aspecto hoje, do como desapegar, né, dessas situações, para que nós possamos ter também um sono abençoado. Um desses caminhos, é claro, essa oração que a gente faz no início, é algo que nos leva a desapegar, desconectar do que é ruim e focar no que é bom. Mas para isso, eu tenho aqui a minha companhia e a companhia de vocês, a Voz do Além, que vai estar dando seu boa noite a todos e também aqui trocando figurinhas com vocês. Então, boa noite, Voz do Além. Boa noite, Fábio Ricardo. Boa noite, pessoal. Fábio Ricardo, então, assim, a gente precisa liberar o peso das expectativas, das frustrações. A gente dorme pensando em planos e a mente muitas vezes não encontra o descanso, né, durante a noite. O que você acha, assim, que mais preocupa as pessoas no dia a dia, que nem deixa elas dormir? Algumas coisas. E é percebido isso até mesmo nas consultas diárias que eu faço. Então, uma delas, tá? Dinheiro. O dinheiro, a dívida, a conta para pagar,
né? Isso aí é algo que, tudo que envolve o material é algo que preocupa muito o sono, o dia de amanhã, a ansiedade, se vai ter, se vai conseguir, se vai resolver isso. Isso é acho que é algo que é como se fosse uma montanha na frente de muitas pessoas. E o outro é a frustração em relacionamento. Isso ocorre demais, seja, como foi citado, uma briga entre casais, seja ali a ausência daquele que já partiu dentro Mas desse qual que aspecto. você acha que é o número um? O que deixa essa ansiedade do futuro, em vários aspectos, mas o dinheiro, o dia de amanhã, na questão do dinheiro, é algo que, assim, por mais que a pessoa, às vezes, ela tenha criado essa situação, essa é a maior. Essa é a maior, que vai mexer com todas as outras questões. Fábio Ricardo, sabe aquela tiragem dos três montinhos? Tem uma tiragem pra gente aqui perto da taça. Tem uma tiragem pra gente, pra poder dar uma resposta pra quem tá com... não Vamos consegue ver. se desapegar ainda? Vamos ver o que você precisa desapegar nessa noite, né? Vamos lá, 3 montinhos aqui e você vai escolher o montinho 1, montinho 2 ou o montinho 3. E no decorrer da programação, a gente vai estar tirando a cartinha para saber o que você precisa desapegar, tá bom? Fábio Ricardo, e como que a espiritualidade, que você lida tão bem, explica essa relação entre o desapego e esse sono que tem que ser reparador? Tem que ser reparador, né? A questão espiritual é algo que nos conecta, ou pelo menos deveria nos conectar, né, com o divino, que é a nossa consciência. Perceba bem, gente, a espiritualidade, ela fala muito, muita gente clama um Deus do lado de fora. A espiritualidade está ao nosso redor e ela é movida por essa força que nos envolve. Então, o desapego é algo que você precisa trabalhar de uma forma onde a tua mente fique mais leve. E um dos caminhos é esse, o caminho espiritual, através de uma oração, de uma meditação, de algum exercício que você possa fazer ali ao deitar, para que você possa ir dominando esse seu estado. Por quê? Porque simplesmente o que acontece é que a gente perde o controle devido às ansiedades, às perspectivas e às frustrações, seja durante o dia ou da vida, vai deitar e vai dormir pensando nisso. E aí o que isso leva? Leva a uma necessidade de um uso de um remédio, né, alguma medicação para poder ir controlando uma coisa, controlando outra, e aí o sono acaba não sendo tão reparador. Para o nosso espírito é essencial que seja reparado o sono. O sono ele não é uma coisa à toa, e eu falo isso por experiência própria. Eu era uma pessoa que sempre, até hoje, eu procuro trabalhar bastante, mas assim, eu era um workaholic mesmo, viciado em trabalho. E eu achava que dormir era perda de tempo. Então, era trabalhando, estudando, 2 empregos, família. E aí, quando eu dormia ali umas de 10 à meia-noite, 1 hora, acordava, preparava um café, procurava estudar, né, ali um pouco, para poder sair às 4, pegar o primeiro ônibus, descer e continuar a rotina do looping. E eu sempre dizia, dormir é perda de tempo. E na realidade, quando a gente começa a descobrir que nós não darmos oportunidade ao nosso espírito, e eu não estou falando de religião, ao nosso espírito, de buscar um momento de paz, de tranquilidade, que seja dedicado a você, de acalmar a tua mente, se tranquilizar, de buscar situações menos agitadas, a gente vai descobrir isso às vezes num estado crítico da vida. E aí quando a gente descobre que é bom parar, refletir, eu costumo hoje em dia falar assim,
Você vai dormir agora? Não, eu estou simplesmente desacelerando para depois eu conseguir dormir. Então eu fico quietinho, procuro ficar quieto, não quero pensar muito em nada, foco na minha respiração para isso. Para quê? Para que o meu espírito, que aqui a gente, quando dorme, costuma fazer uma viagem às vezes astral, se tiver que fazer, que faça uma viagem mais tranquila, né? Sem tanto desespero, sem tanta preocupação com o dia, porque eu já vivi muito isso. Ia dormir pensando exatamente no que eu vou fazer amanhã. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. E quando a gente desacelera, a gente percebe que o nosso corpo agradece, a nossa mente agradece, a nossa saúde agradece, o nosso espírito agradece. Fábio Ricardo, você disse aí da respiração, né? Existem outras técnicas que você pode indicar para gente, ou até mantra, para ajudar nesse processo de entrega noturna? Bom, durante a noite, você pegar, por exemplo, aqui nós temos a nossa taça com água. Se você pega, tá, e coloca segunda, quartas e sexta, tá? Você é o dia da corrente do Dr. Bezerra de Menezes. Então você pega, junta as tuas mãos e você fala aqui, ó, direto mesmo para a taça, para teu copo com água, né? Você vai falar, conversar e pedir para que essa falange, essa corrente do bem de Dr. Bezerra de Menezes possa trazer cura, teu corpo físico, mental, emocional, espiritual, que possa acalmar, né, desacelerar a sua mente, o seu pensamento. E aí você faz a sua oração, agradece, deixa ali, pode cobrir com um papelzinho para não pegar poeira, mas só um papelzinho, nada de plástico, por favor. Deixa e depois você, de manhã, você bebe essa água. Tá? Então isso é uma técnica que você pode estar utilizando porque você associa a espiritualidade aí para quem crê, né, trazendo essa cura para dentro. Uma outra que você pode estar utilizando é colocando ali aquilo que você tem que resolver, né, escrito num papel, como resolvido. Então, por exemplo, amanhã eu tenho que pagar uma conta disso, de alguma coisa. Então você fala assim, conta tal, paga. Situações resolvida, a situação que tiver que ser, tudo assim. E aí você coloca o teu copo ali e deixa durante a noite toda. Quando chegar durante o dia, você simplesmente bebe essa sua água para poder trazer essa energia, né, daquilo que já está resolvido. Então isso é um ótimo exercício para que você possa estar experienciando antes de dormir aí, para ter uma noite mais tranquila. Fábio Ricardo, eu escolho o Montinho 1. Montinho 1. O que você nessa noite você precisa desapegar? O chicote. Olha, às vezes você pode estar se punindo diante de situações que você não conseguiu resolver. Até situações tóxicas da vida, relacionamentos ou coisas desse tipo, um trabalho, algo que está sendo desgastante. Então, tenta desapegar dessa dor, desse incômodo, tá? Para poder seguir em frente e ter uma noite boa. Ontem 2? É. Ontem 2? Urso. Olha, tem que desapegar daquilo que te prende mesmo. Será que você tem consciência do que está prendendo você? Do que faz a sua vida não seguir adiante? Aconselho você a buscar uma boa consulta aí, oracular ou terapêutica, para que possa estar orientando você diante daquilo que você se prende. Às vezes você acredita que você não consegue resolver, que as coisas não conseguem acontecer, e aí você começa a colocar a culpa em Deus, não está me ouvindo, a espiritualidade não está me ouvindo, todo mundo é contra mim, é culpa de fulano, é de ciclano, de beltrano, e na realidade pode ser você. Pontinho número 3, vamos ver o que você precisa desapegar. Árvore. Carta da árvore, olha, também fala de algo que você está muito apegado. E aqui
traz uma ideia de algo que você acredita ainda por cima que é bom, porque a árvore é aquilo que dá fruto. Para você ainda tem esperança, tem expectativa, você não quer sair do lugar. A impressão que dá é daquele apego do tipo, você tem muita oportunidade para trabalhar, conseguir bons empregos, mas não, está apegada àquilo que é mínimo, crença limitante, que acredita que do jeito que tá bom. Tem gente muito pior. Ao invés de você olhar para o que é melhor, você olha, tem gente muito pior do que eu. Para mim, tá bom, deixa eu ficar aqui no meu canto. Em time que se ganha, não se mexe. Tem muita gente que usa isso. E aí fica a mesma coisa. Aquele fruto, aquela árvore que não sai do lugar, é tudo do mesmo jeito, mas é algo que você precisa desapegar. Precisa acreditar que pode ser muito melhor em todos os sentidos. Fábio Ricardo, agora uma coisa também que acontece muito, a pessoa não consegue desapegar de um relacionamento. Tem pessoas que passam uma semana, 2, 3, 10, 20, 40 anos e não desapega do relacionamento, né? E até eu costumo brincar que a melhor coisa é a pessoa desapegar, dar um tempo e falar aquele mantra, né? Solteiro me deito, em paz me levanto. É isso aí. Ou até, em paz me deito, se solteiro, continuo a me levantar. Porque o que acontece? Não importa a ordem do fator, porque é antes só do que mal acompanhada. Só que hoje em dia, as pessoas estão querendo viver mal acompanhada, independente do que viver sozinha. Tá? E quando a gente está falando sozinho no sentido de relacionamento, porque nenhum homem é uma ilha. A gente não vive isolado no meio do oceano aqui. Né? Nós vivemos no meio de muitas pessoas. Mas tem muita gente que parece não saber viver, mesmo que viva mal, com alguém. Tem que ter alguém ali do lado. Ela tem que ter alguém para brigar, ela tem que ter alguém para reclamar. Ela tem que ser infeliz para se justificar perante a vida. E é algo que não vale a pena. Seja no relacionamento, seja no trabalho, que tem gente que não desapega do trabalho de jeito nenhum. Está ali ganhando só o salário mínimo, mas não busca nem evoluir. Não tem um tempo para estudar, mas vai ter tempo para sair para tomar a breja. Eu não tenho tempo para buscar uma qualificação melhor, mas tem tempo para ficar deitado, dormindo o tempo todo. A gente precisa descansar, eu já falei, estamos falando sobre isso. Precisamos ter o nosso espírito calmo. Mas como você vai ter um espírito calmo, tranquilo, se você continua apegado a uma situação que não te leva a lugar mais nenhum? Está ali, estagnado, pensa que está fazendo alguma coisa para a sua própria evolução e não está fazendo. Então, precisamos aprender a desapegar e é um exercício diário, tá? Não é tipo, vou fazer um encontro hoje do desapego e achar que foi tudo embora. Vou fazer uma terapia hoje do desapego. Tá? Não, gente, não é. É algo diário, é como um vício em cigarro, é um vício em bebida, é algo que tem aquele apego, sempre tem uma justificativa para poder se manter no mesmo padrão. Fábio Ricardo, como que eu consigo diferenciar o desapego saudável da mera negligência com os problemas? Bom, o desapego saudável é quando você consegue ter consciência daquilo. Mesmo que você ainda lembre de algum fato, então, por exemplo, um relacionamento não deu certo, mas você ainda está ligado a essa pessoa, não quer saber de mais ninguém, né? Isso já é algo que pode não ser tão saudável. Por quê? Porque você ainda está ali presa, mesmo tentando desapegar daquela outra pessoa, mas você está preso. Ele só vai ser saudável a partir do momento em que você não fique falando mais sobre essa pessoa, sobre aquele, ou sobre o trabalho, ou sobre a situação. Esse desapego é o desapego saudável, onde você consegue substituir, você consegue limpar aquilo e você começa a lembrar daquela situação. Nossa, como eu fui trouxa. Mas tudo bem, serviu de lição, estou seguindo em frente. Isso é um desapego saudável. Agora, ele não é saudável quando, para tudo, você coloca
aquilo como justificativa. Então, é importante refletir sobre isso. Fábio Ricardo, e a pessoa pode fazer a pergunta para você objetiva todos os dias, para você responder com o tarô, com os búzios, com o dado, com a borra do café, com a cera. E também, dentro desse aspecto, você também tem as consultas de 30 minutos e de 1 hora, e você é psicanalista, né? Exatamente, né? Mais de 20 anos, bem mais. Então, se você deseja, se você precisa também de um auxílio psicanalítico, onde é a terapia da fala, é a terapia onde você vem para falar, fala, para poder entender, né, os seus padrões repetitivos, e aqui a gente está para analisar, não para julgar. O atendimento, seja através de oráculos, seja através da psicanálise, ela não tem discriminação. Então, independente de quem você seja, padrão social, ou mesmo questões de gênero, às vezes as pessoas ficam meio receosas, né, de fazer alguma pergunta ou de lidar com essa situação para com o outro. Olha, não precisa, tá? Aqui você tem a liberdade da tua crença. Você, sou crente, mas quero fazer terapia. Vamos fazer terapia. Eu não vou estar incutindo em você nada de aspectos espirituais, a menos que você deixe vir à tona para que possa ser entendido e compreendido por você. Porque o terapeuta ele não está aqui para compreender você. Ele está para te apoiar a descobrir todo esse caminho que você às vezes já tem a resposta, mas você ainda está presa ou preso a um caminho. Isso dentro da psicanálise, né, da terapia, que você pode fazer online ou presencial. E temos as consultas de oráculo também, com oráculo, que você pode fazer a pergunta objetiva ou mesmo vir a tentar entender padrões de uma maneira um pouco mais objetiva dentro da espiritualidade, através da hidromancia, que eu falo desde vidas passadas até um futuro próximo, onde eu linko com a tua encarnação atual e você pode ali entender muito do que acontece, encontrar um novo caminho para poder seguir diante daquilo que você acabou de ouvir de uma pessoa que não te conhece. Então é todo um procedimento. E temos as perguntas objetivas, que eu respondo, no caso, todos os dias. Basta enviar, né, ali, seguir as instruções, aguardar que sua pergunta será respondida e encaminhada a você através de um áudio ou vídeo. E como faz para te encontrar, Fábio Ricardo? @Fábio Ricardo Médium em todas as redes sociais. E o telefone é o 11 93262 6446. Estou também através lá da Vivo e canal 633, programa Madrugada Astral, da Astral TV. Você também às quartas-feiras, às 6 horas da manhã. Chegou a hora de se despedir, Fábio Ricardo. Quero saudar a todos com Namaskar, para que você tenha uma noite muito mais abençoada, leve, tranquila, que você possa refletir sobre tudo que possa trazer essa paz para você. Saúdo a todos com Namaskar, pois o Deus que habita em mim, saúdo o Deus que habita em cada um de vocês. Paz eterna e muita luz, e até a próxima.